profissão, não é verdade? Gente, antes de começar a nossa aula, antes de dar as boas-vindas para vocês, já estão vendo o pessoal eu aqui, que legal, gente, que bom, olha, pessoal, galerinha animada, né? Eu quero até falar um pouquinho com vocês, né, sobre essa questão de valorização da auriculoterapia. Hoje nós vamos ver um pouquinho, né, como que essa auriculoterapia avaliativa 2.0, enfim, né, um olhar mais avançado no emocional. E esses dias eu vi uma postagem, olha que eu não sou muito de falar assim, né, mas enfim, eu vi uma postagem que me deixou assim, gente, eu não acredito que algum profissional posta isso, né? Então, assim, estava lá uma tabela de valores de atendimentos de terapias. E eu achei interessante, né? E nessa tabela estava lá, auriculoterapia, R$ 30 uma sessão. Gente, que absurdo isso! Né? Então, olha só, o profissional que realmente fez essa tabela para postar está por fora do mundo da auriculoterapia. Provavelmente não chega perto de ser auriculoterapeuta, não é verdade? Até porque se for para cobrar esse valor, gente, pega outra profissão, vai achar outra coisa para fazer, porque realmente é uma desvalorização muito grande para o seu trabalho e para você como profissional também, tá? Aqui não foi só eu que vi, né? Gente, eu olhei e falei, gente, eu não consigo acreditar que eu estou vendo isso, né? Então, é lamentável essa situação. Então, por isso eu falo para vocês, compartilhe realmente os vídeos que vocês veem, né? Para que as pessoas entendam o que é auriculoterapia, entendam o tamanho dessa ferramenta e você, profissional, se valorize mais, tá? Você, como profissional, é você que tem que começar a dar valor para que as outras pessoas valorizem também, né? Essa ferramenta. Olha só, a gente gera tantos benefícios para o nosso paciente quando nós sabemos fazer, é claro, né? Quando nós sabemos fazer uma auriculoterapia bem feita, a gente gera equilíbrio físico, emocional, né? A pessoa tem uma mudança de vida ali, tudo com atendimento, né, de auriculoterapia. Quanto que vale isso para você? Quanto que vale a sua hora de trabalho? Porque, ao contrário do que tinha na tabelinha de alguns minutos, a auriculoterapia a gente não se faz em alguns minutos, não, né? Então, realmente, quanto vale a sua hora de trabalho? Quanto vale você se dedicar, investir em cursos, enfim. Então, pense nisso e realmente vamos criar aí, né, uma corrente de valorização nessa profissão tão maravilhosa que é a auriculoterapia. E olha só, quero aqui dar as boas-vindas a vocês, né? A Lucivânia, seja bem-vinda. O curso 1.0 é sensacional, muito conhecimento. Imagina o 2.0, viu? Vou dizer isso para você, realmente. É que assim, Lucivânia, o 2.0, eu falo que ele coloca o profissional em um outro patamar, né? Quando nós falamos de trabalhar, muitas vezes falam, é só o emocional. É só o emocional, mas por outro lado, a gente vai entrar de uma forma mais profunda no ser humano, entender mais o ser humano a partir das orelhas. E é um conteúdo bem complexo, porém bem objetivo, né? Então, assim, dá para ir longe aí com o conteúdo 2.0, viu? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui também. Olha só, Maria Cirlei, seja bem-vinda. Regiane, Mônica participando, Isanilda, Loreni. Quem está aqui, gente, pela primeira vez? Tem alguém que está aqui no canal pela primeira vez? A galerinha que está acompanhando desde a primeira, né? Olha só, Isanilda, Sara, Adriana, tem bastante gente acompanhando desde a primeira aula. Eu estou vendo os demais aqui também, viu? Olha só, Fabiana, a Dulce desde a primeira aula também, né? Que bom, gente, que delícia isso. Sejam todos bem-vindos. Então, e nós vamos para a nossa aula, tá? Vamos começar aqui a falar mais de auriculoterapia. Deixa eu só ver aqui. Ok, uma colocação da Edilúcia. Hoje eu fiquei muito triste também, uma pessoa fazer por R$ 20 usando semente real no Real Crônica. É complicado, né? É complicado. Então, vamos lá, vamos nós fazer a diferença, não é verdade? Vamos correr atrás disso. Eu vou trazer aqui o slide, e onde nós vamos hoje falar, então, sobre a auriculoterapia, como funciona o tratamento avançado na auriculoterapia. Tá? Quando eu coloco aqui avançado, eu estou levando você para o nível 2.0.
Vamos fazer uma comparação com um carro, né? Quem entende um pouquinho de carro aqui, gente? Se você pega um carro 1.0 para você dirigir, pega uma rodovia com 1.0, você vai chegar, você tem seus recursos, mas agora compara ele, você pegando um 2.0 para sair para o mesmo destino, né? Dá uma diferença enorme. Então, o nível 2.0 é isso, é dar um impulso no profissional, tá? É, eu queria deixar aqui então para vocês isso: nossas orelhas deixam marcas do passado e previsão para o futuro, tá? Então, essa frase, essa colocação, eu gosto sempre de justificar ela, né? Que é uma frase que eu deixei aí em um e-book em si. Então, nossas orelhas deixam marcas do passado, sim, elas registram tudo. Talvez você que está me acompanhando ainda não está sabendo disso, agora já está sabendo. As nossas orelhinhas, elas são um grande arquivo, elas arquivam tudo, vão registrando tudo em forma de alterações. E todo o histórico, né, de desequilíbrio nosso físico e emocional também. Mas ela traz mais informações além disso, além dos desequilíbrios, ela traz informações da minha personalidade, porque daí não entra na parte de desequilíbrio, não é verdade? É minha personalidade, eu sou assim. E aí, quando eu me conheço melhor, eu aprendo a lidar melhor comigo mesmo, certo? Eu sei que eu sou diferente do outro porque eu sou desse jeito, a minha personalidade é essa. Agora, quando isso está alterado, aí a gente busca a linha de equilíbrio para aquela pessoa, certo? Então, essa marca do passado, ela vai registrando, tá? As nossas orelhas, elas guardam um registro até os 14 anos de idade de traumas que nós passamos, desde a gestação até os 14 anos de idade, e a partir dos 14 anos de idade, começa como se fosse um ciclo repetitivo. Algumas vezes, não sei, talvez você que está por aqui passe por isso, ou conhece alguém que passe por isso. Por algum momento na sua vida, você entra numa fase onde você começa a ter uma sensação ruim, onde você começa a ficar deprê, ou onde te dá medo, e você não sabe de onde vem. Fala, poxa, não está acontecendo nada, eu estou no melhor período da minha vida, estou tendo essa reação, não consigo me entender. Amado, você pode estar repetindo o ciclo que você viveu há 14 anos atrás. Tá? Então, você pode estar fazendo uma repetição. Você está naquela fase onde o trauma que ainda não foi resolvido, né, na sua história da sua infância ou na sua adolescência, você chegou lá, está passando por ele de novo, está registrado nas orelhinhas, ainda faz parte da sua vida. E aí a gente trabalha isso também na auriculoterapia, certo? É muito interessante isso. Então, essas marcas acontecem muito, tanto no aspecto físico quanto emocional. Acontece muito no aspecto físico, de quando você vê uma alteração na orelha, né? Um caso é quando está uma mancha branca ou já está uma mancha mais marrom, tá? Que daí são registros mais crônicos de deficiência ou cicatrizes, né, em alguma região da orelha, você falar para o paciente, por exemplo, vamos pensar que na lombar tem uma cicatriz, e você fala para a pessoa, olha, tem uma cicatriz na região da lombar, você se lembra de ter machucado? E o paciente fala, eu não tenho nada na lombar, nada, tá? E aí ele vai para casa, e aí ele começa a pensar, na minha lombar tem uma cicatriz, mas não, né? E aí ele vai ver que caiu um tombo, que cortou lá na infância, ou há 10, 15 anos atrás, e está o registro ali ainda. Então, a gente tem que tomar esses cuidados de registros que nós vamos encontrando, tá? Por isso que tudo precisa entrar numa somatória. Uma alteração não gera um resultado de avaliação, tá? Tem que ser somatória de resultado, dessas alterações para gerar o resultado. Essa previsão para o futuro, coloca aspas, tá? Na verdade, a orelha, quando ela altera, quando tem uma alteração na orelha, é porque já há um desequilíbrio do nosso físico. Lá no nosso interior já há o desequilíbrio. A orelha não marca alguma coisa que ainda vai acontecer. É porque já está acontecendo. O que talvez ainda não esteja acontecendo são os sintomas. Porque, de repente, o teu organismo está entrando em desequilíbrio. Vamos pensar que o pulmão, tá, esteja com desequilíbrio, está marcando na orelha, e a pessoa fala, nossa, mas eu não
tenham nenhum sintoma relacionado ao pulmão. Ou seja, ela já está dando sinais. E aí passa uma semana, duas, a pessoa está com gripe, ou a pessoa, né, começa com uma coceira na pele, enfim, tá? Olha só, então as orelhinhas elas vão marcando aquilo que já entrou em desequilíbrio, mas que ainda os sintomas não chegaram também. E a gente já pode ir prevenindo isso. Olha só que avaliação emocional, como é que nós fazemos isso, gente? Como que a professora, né, faz essas avaliações? Nós levamos em consideração, quando nós estamos lá no 1.0, tá? A galerinha que está no 1.0 vai pegar na apostila, na tabelinha de vocês, e vai ver as alterações, como vasos, ramificações, elevações, depressões, não é? Vai ver o que mais lá? Alteração em yin yang. Enfim, essas alterações, elas são do nível 1.0. Agora, quando eu venho para o 2.0, que aí eu vou ver personalidade, vou ver sobre traumas, vou ver sobre, né, desequilíbrio comportamental e emocional, aí eu já tenho outras informações, outras referências que são importantes para observar nas orelhinhas do paciente. Tá? Então, o tamanho entra na avaliação 2.0, tamanho das orelhas. O que o tamanho das orelhas me dizem, tá? O que mais que nós levamos em consideração? A altura das orelhas, se ela está acima ou abaixo da sobrancelha. A flexibilidade da nossa orelha é uma informação muito importante, tá? Quando você pega um paciente com a orelha muito dura, sabe? Muito, tá difícil até de dobrar. Pega aí comigo, gente. Vamos dar uma animada aí para não ficar cansativo. Pega na sua orelha, porque a flexibilidade é fácil de todo mundo ver, né? Pega na sua orelha e movimenta um pouquinho ela. Coloca no chat aqui para mim, professora, a minha é bem dura. Ou não, a minha é muito mole, né? Qualquer um dobra essa orelha. Ou então, a minha orelha é muito dura. Coloca aí para mim no chat. Quero ver quem tem orelha dura, quem tem orelha muito molinha, ou quem tem uma orelha que ela é relativamente mole e dura, porque o ideal é que a gente esteja num ponto de equilíbrio, né? Mas coloca aqui para mim. Vamos ver se tem alguém com a orelha dura ou muito mole aqui. A hora que eu ver aqui no chat, vocês colocando, eu vou falar o que isso significa, ok? Vamos lá. Espessura da orelha é muito importante. A espessura da orelha a gente já vê no 1.0 também, né? O formato da orelha. Aqui o pessoal já começou a colocar. Valdirene já colocou. A minha é bem dura, né? Olha só. A sua é relativamente flexível, né, Cris? Quem mais aqui tem orelha? A minha é normal, a minha é relativa. Olha só. Vamos lá. A minha é normal, que bom, né? A minha não é dura nem mole, tem um monte de gente no equilíbrio aqui. A minha é mediana, é flexível. Vamos lá. Gente, quanto mais dura for a orelha, mais inflexível essa pessoa é. Tá? É aquela pessoa que é difícil de você dobrar ela. É bem difícil. Mas tudo é uma somatória. Aí eu tenho que ver se essa pessoa que tem a orelha dura tem a concha cava aberta ou a concha cava fechada. Porque se tiver uma orelha dura com a concha cava fechada, você fala, ai, ai, se essa pessoa falar que pau é pedra, concorda com ela, porque ela não vai desistir dessa ideia. Então, são realmente aí os pacientes que nós temos que tomar um cuidado e mais devagar, cuidar com o que fala. Olha, até nisso é importante, para a gente saber como conduzir a sessão, né? Olha que legal isso aqui. Regiane, a esquerda é flexível, a direita é dura. Regiane, isso significa, foi legal você colocar isso, né? Quando a esquerda representa os aspectos yang, então pensando no lado racional, tá? Você é mais flexível, pensando no lado, vamos pensar aí de empreendedor, num lado, né, mais voltado para a parte racional. Quando a gente vem para a direita, a orelha direita representa o yin, tá? Então, quando a gente fala do yin, a gente está falando da criatividade, a gente está falando dos aspectos emocionais, e aí você é mais rígida nesse aspecto do que no aspecto racional, tá? Olha só, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho sobre como a professora faz as avaliações. Quando a pessoa tem uma orelha molinha demais, gente,
É aquela pessoa que não sabe dizer não. É aquela pessoa que você olha para a orelha dela, né? Você pega, se dá, dobra, qualquer pessoa dobra ela, dobra na conversa, qualquer, né? Mas é claro que vai somando também com as outras informações, mas entra com esse valor de somatória, tá? O quanto você é flexível ou não é flexível com as coisas. E a pessoa que ela é muito rígida, muito inflexível, a orelha muito dura também, tá? Que é mais turrona um pouquinho, mais durona, né? Ela tende a ter mais problema de articulação. Ela tende a ser mais rígida no corpo também, tá? Então, o corpo dela tem maior rigidez, porque realmente é assim que ela leva a vida, de forma mais tensa, de forma mais rígida. E aí, a pessoa que é muito flexível demais, ela acaba desenvolvendo outros tipos de problema, né? Como deficiência, dores por deficiência, enfim, tá? E aí, vamos lá. Ah, a Dulce. Ai, a minha molinha dele endurecer isso aí, Dulce. Se não, né, a dificuldade de dizer não vai te judiando aí com a vida, né? Precisa aí criar uma estrutura mais forte em você. A gente tem que ter o ponto de equilíbrio. Umidade você já vê no 1.0. Agora, assimetria, aí é 2.0, a assimetria da orelha, gente, é muito importante porque aqui, olha que legal. Essa foi boa. A orelha do meu marido é mole. Agora eu sei porque todo mundo dobra ele, né? Dele murcha aí. Não, sem ver, não, tô brincando, tá? Mas tem que fazer o tratamento para deixar ele mais no regradinho aí. Bem isso, bem pro 2.0, Fabiana. A simetria da orelha, a gente observa se uma orelha é igual a outra ou diferente da outra. Bom, todos nós temos orelha diferente, ninguém vai ter orelha igual ao outro, porque cada um tem uma história, não é? O ser humano é único. Porém, gente, é muito importante eu pensar na simetria, que nem a minha orelha direita é igual à minha orelha esquerda, porque a minha orelha esquerda, ela vai trazer para mim as referências, né, do meu lado yang, como eu disse para nossa colega, do meu lado racional. A orelha direita vai me trazer as informações do meu lado mais emocional, tá? Então, assim, como eu me relaciono mais com homem, como eu me relaciono mais com mulheres também, enfim, tá? E aí, essa parte assimétrica realmente tem que ser uma simetria significativa, não só uma diferencinha, tá? Porque isso é normal. Pode tirar foto das suas duas orelhas e colocar juntinha. Uma não é igual à outra. Seu lado emocional é diferente do seu lado racional, certo? Mas quando a gente tem uma diferença muito grande no formato entre uma orelha e outra, aí a gente já leva para um transtorno de comportamento e um pouco bem diferente mesmo, tá? Posição, altura, todas essas diferenças somadas, aí a gente já tem um diagnóstico de bipolaridade, né? A pessoa bipolar. Coloração geral, tá? Então a gente vê coloração geral, a gente vê coloração de cada área, né? Cada região anatômica, vasos e ramificações, vocês já vê no 1.0, as manchas vocês vê no 1.0, só que no 2.0 vocês vão ver tudo isso com o olhar voltado para o emocional, né? Por exemplo, as manchas lá no 1.0, vocês vão estar vendo mancha branca, deficiência de Ti-Xue, não é? Manchas vermelhas, quanto mais clara a patologia se iniciando, quanto mais escura a patologia ficando, se instalando, né? Ficando mais grave. Mancha marrom, patologia crônica, né? Então, lá no 1.0, vocês estudam isso, certo? No 2.0, vocês já vão pegar essas manchas com o olhar, literalmente, uma história manchada aqui. Esse ponto significa isso. Tem uma mancha na história dessa pessoa nessa região. Tá? E aí você já vai para o emocional. As elevações, o quanto que a pessoa vem guardando ali, tá? A depressão, enfim. Tudo isso e muito mais informações. Mas aqui, antes de trazer aqui algumas referências para vocês, eu vou colocar aqui que é muito importante, sempre que eu vou trazer, né, para o ar uma informação nível 2.0, eu preciso trazer isso com responsabilidade, não é verdade? Cada região e cada ponto, além de significado físico, também tem significado emocional. Para fazer uma avaliação, é muito importante conhecer
os reais significados. Eu não posso imaginar que é um significado, tá, gente? Eu sempre vou falar isso, tudo muito estudado. Não precisam ficar, nossa, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou ver as alterações na orelha e como eu vou saber o que são essas alterações? Isso vocês não precisam fazer, porque isso eu já fiz para vocês. Não é à toa que eu estudei anos e anos, né? Então, desenvolvi a apostila para vocês. Então, olha só, na apostila, sim, aí vai ter cada ponto, significado do ponto, cada região, significado da região, né? Então, é só você pegar a alteração que você está vendo, vir na apostila e copiar o que significa. Por exemplo, vamos ver onde eu estou aqui. Pontinho aqui, que eu tô. Ah, eu tô na região, olha, ponto de dente, aqui no lóbulo, tá? Aí você vem na apostila, vê que tem alteração no ponto de dente, abre a apostila e fala: nossa, o que significa alteração no ponto de dente? Olha aqui, indecisão, sentimento de viver sobre a autoridade de alguém, uma opressão. Olha só, tá tudo aqui, tá? E aí você vai ver, é do lado direito? Isso vem de uma figura feminina, tá do lado esquerdo? Isso vem de uma figura masculina. E aí você vai juntando as informações com todas as regiões que você está vendo a alteração e é só escrevendo na frente o que significa só Ctrl+C, Ctrl+V da apostila. Não inventem coisas fora disso, tá? Saber fazer somatória de ação. Tá, e como que tá as outras regiões? Como que é o formato dessa orelha? Como que é o formato da concha cima, da concha cava? Tá? Como está a região do antihélices? O que mais tem de informação aí? Eu não posso gerar um resultado com uma alteração. Tá? A alteração significa isso. Mas ela está onde? Está vendo? O dente significa isso, né? Uma opressão. Tá? A pessoa que está vivendo sob pressão de alguém, tá? Mas está do lado direito, está do lado esquerdo. Essa pessoa, é muito flexível, a orelha é muito molinha, né? E aí ela não consegue se defender, ou ela é muito rígida, e essa opressão que ela vive é porque ela não aceita ninguém mandando nela. Olha que diferença que dá. Tá? Então a gente precisa saber fazer somatória de informações, certo? Aí olha aqui, conhecer e pôr em prática princípios éticos profissional. Isso aqui, gente, a gente é uma coisa assim, lá no curso, por que eu coloco, tem um módulo de perfil profissional, e quem é aluno 2.0 e passou por esse módulo, sabe que eu pego firme nesse módulo de perfil profissional. Porque nós vamos conhecer uma pessoa de uma forma tão profunda quando eu tenho, né, essa ferramenta no nível 2.0, eu vou conhecer de uma forma tão profunda que nem ela mesma vai se conhecer daquela forma. Eu vou ter informações, por exemplo, se essa pessoa ela foi abusada sexualmente, eu vou ter informação de traumas que ela passou, eu vou ter informações, talvez, se essa pessoa ela tem traços de psicopatia, eu vou ter informação, então eu vou ter informações profundas a partir das orelhas dela. E isso requer que eu tenha ética profissional. E isso requer que eu esteja ali para ajudar aquela pessoa e não apontar aquela pessoa. Tá? Então, a gente não brinca de avaliação de orelha com ninguém, né? A galerinha sabe bem que eu falo muito sobre isso. Rodinha de amigo não é para ficar fazendo brincadeira de avaliação, vai perder credibilidade, tá? As pessoas não entendem, você perde o seu crédito profissional com isso. Então, leve muito a sério sempre aquilo que você vai fazer. É uma ferramenta maravilhosa, você vai ter informações riquíssimas, mas que isso seja usado simplesmente com o objetivo, ajudar aquela pessoa que está ali nas suas mãos, certo? E não espalhar sobre a vida daquela pessoa e nem ficar fazendo brincadeira com a vida daquela pessoa, né? Principalmente em rodinhas aí de família, de amigo. Ah, olha, eu tô vendo a sua orelha, né? Ou assim, gente, um dia uma aluna mandou para mim, falou assim, olha, eu vi aqui que essa pessoa tem, falou o nome de uma doença, tá? O nome de uma doença, porque na região de próstata e genitais externa, né, do paciente dela, havia uma alteração. E ela falou: olha, realmente isso aqui é uma doença, né? Colocou o nome da doença. Eu falei, gente, a gente não dá nome de doença. Tá? Isso não existe, nós não temos isso, tem alteração. Mas quem vai trazer o sintoma para nós é o paciente.
a gente sabe que tem alteração naquele local, mas realmente, se a pessoa, né, está impotente ou não, isso não cabe a nós de forma alguma chegar nesse nível de diagnóstico, tá? Por mais que a gente observe, né, a gente vê que tem uma energia baixa ou alta, enfim, tá? Esse tipo de diagnóstico a gente não faz. Aí vamos lá, continuando aqui. Ética profissional, vocês já entenderam, né, gente? Muito importante. Tratar cada caso como um único e com muita seriedade. Quero só mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu parar essa tela e trazer a outra tela para mostrar uma coisa para vocês, ok? Essa trocação de tela e vai para lá e vai para cá, né, professora? Vamos lá. Vou compartilhar outra telinha aqui com vocês agora. Como o pessoal fica perguntando bastante, vamos lá que a professora vai mostrar aqui um pouquinho para vocês, aqui dentro da plataforma, como é o curso 2.0. Eu nunca fiz isso, gente. Quem me acompanha sabe, eu nunca mostrei o curso 2.0 assim, né? Eu vou mostrar hoje para vocês, porque a maioria também aqui já é aluno, enfim, tá? Então, esse aqui, claro, as boas-vindas, né, do curso 2.0. E agora a gente vai aí para as orientações gerais, enfim. Aqui, olha só como a gente tem conteúdo diferente. Aqui a gente entra já nos 3 tesouros, Sambal, tá? Os 3 tesouros da medicina chinesa é o Qi, o Jing, o Shen. E aí, como ver tudo isso na orelha do paciente, tá? Sobre os 3 tesouros. Quem é da MTC aí já estudou os 3 tesouros, né? Só que aqui no curso a gente está vendo os 3 tesouros, como eles se manifestam na orelha. Olha que conteúdo diferente, gente. Aqui nós temos as 5 emoções, ou mais popularmente conhecido na medicina chinesa, os 5 espíritos. De cada órgão, nós temos a emoção e nós temos o espírito de cada ordem. Aqui nós vamos ver sobre o I, o Hum, tá? Então, aqui o Shen. Então, aqui nós vamos estudar sobre essa parte mais profunda, né, dos cuidados emocionais aí de cada elemento. Por isso, gente, para vir para cá já tem que ter passado por 1.0, senão vai ficar perdidão aqui. Eu não vou ensinar 5 elementos igual eu ensino no 1.0, não. Aqui o negócio entra mais profundo, o mergulho aqui é mais fundo, né? Tá? E aí depois nós vamos para outro módulo que é, claro, depois que eu passei essa parte da medicina chinesa mais aprofundada ali, a gente vem para essa parte aqui, tá? Onde a gente vai conhecer quem é o ser humano. Como eu conheço, como que funciona a emoção no ser humano? É claro, se eu vou trabalhar com emocional, eu tenho que pelo menos conhecer o básico disso, né? Aí aqui, tá? Quem é o ser humano? Pirâmide do desequilíbrio, tá? E a gente vai seguindo aqui. Aí depois a gente entra em Yang, padrão de pensamentos, e aí vamos indo, né? Aqui, quando a gente entra em 5 elementos, tá? Quando a gente vem nos 5 elementos dentro do 2.0, os 5 elementos aqui também é um pouquinho diferente, porque aqui a gente, além de ver de uma forma mais profunda o emocional de cada elemento, aqui nós vamos estudar o biotipo de cada elemento. A biotipologia você vai estudar no 2.0. Os meridianos você vai estudar aqui no 2.0, elemento por elemento. Tá? Então, olha só. Vamos estudar o canal, por onde passa, o trajeto de cada meridiano, mas aí a gente vai estudar tudo isso de um nível mais avançado, falando. Opa, já vim aqui para a vesícula biliar, né, para mostrar para vocês. E aqui as características de biotipo de cada elemento. Tá? Então, para você olhar para o seu paciente, já ter uma noção do que você vai precisar trabalhar nele, o porquê que ele se desequilibra tanto mais naquele elemento. Né? Normalmente, a pessoa tem um imã dentro da sua biotipologia, viu? E aí, aqui sim, perfil do terapeuta, né? Fundamental. Olha quanto conteúdo antes de entrar nos pontos. Conduta do terapeuta, hierarquia de atendimento. A gente tem uma hierarquia para seguir no atendimento, né? Aí as avaliações, claro, né? Feita aqui várias avaliações. Como avaliar o pavilhão auricular de uma forma geral? Aqui, olha, orelhas afastadas, enfim. E aí você vai entrar em região por região,
ponto por ponto, significado emocional, como trabalhar com isso, como conhecer tudo isso mais de perto, enfim, tá? É bem legal, né? Aí depois a gente tem aqui esse módulo, chakras na auriculoterapia. Além de passar toda essa parte dos chakras na auriculoterapia, né? A gente vai ver chakra por chakra também, viu? Aqui para trabalhar, né? Quem quer, é como se fosse um módulo extra aqui para vocês, mas está dentro do conteúdo principal do curso. E aqui o mapa emocional. Esse mapa emocional realmente só libera dentro do curso Entendendo a Auriculoterapia 2.0. Então, cada ponto, tá? É o seu significado emocional. Então, a gente tem um mapa, assim como a gente tem o nosso mapa aqui, Entendendo a Auriculoterapia, né? Aqui com os pontinhos. Então, aqui no 2.0, a gente tem um mapa emocional, só que esse mapa emocional, eu explico cada ponto ali, por que está ali, enfim. Matar raiz avançado, em prática de avaliação. Agora, nos bônus, eu tenho aqui, gente, é muito legal, porque esses bônus eu acabei trazendo outros profissionais, né? Então, aqui nós temos, olha, a professora aqui do Desperta Luz, a professora Vanessa, ela deixou um módulo aqui dela, olha, legal, de bônus. Aí você tem bônus aqui com o professor Fábio, você tem, né, combinação de pontos, olha aqui, bem legal também. Tem do Tricordas, do professor Bruno, tem de laser terapia, tá? Com o professor Lucas. Então, tudo conteúdo extra que eles gravaram especialmente para deixar de bônus nesse curso aqui. Deu para entender, gente, que é um pouquinho diferente o conteúdo lá do 2.0? Deu para entender que nós temos um nível bem mais elevado aqui nesse curso, tá? O 2.0, quem está no 1.0 a gente já sabe que é diferenciado do mercado, né? Imagina você chegar aqui no 2.0. É tudo isso e mais um pouco. Eu vou aqui compartilhar novamente a telinha com você para a gente voltar para a nossa aula. Que tem muita coisa para ver, né? Olha só, deixa eu só compartilhar de novo essa tela. Olha só, como que fica fácil quando está tudo pronto, né? Só encontrar alteração, porque o que significa tá tudo prontinho para vocês. O Helic, gente, é uma região muito importante, tá? É uma região que, se o auriculoterapeuta conhecer profundamente, vai usar muito mais nos seus atendimentos. Olha só, para diagnóstico, o Hélix traz para nós referências da saúde física da pessoa. A estrutura do Hélix traz referência da saúde física. A pele traz referência da saúde da pele, tá? Traz referência para nós essa parte do Hélix sobre a saúde dos ossos. Quando o Hélix está muito murchinho, afundado, tá? Os ossos daquela área correspondente estão desnutridos, né? Também mostra para nós sobre sentimento de proteção, se essa pessoa ela foi protegida, se ela se sentiu amada durante esse período até os 14 anos e hoje ainda, se ela já superou isso ou não. Capacidade de relacionamento com pessoas, olha quantas informações a gente tem só no Hélix, né? Capacidade de assimilar as emoções que aqui dentro, com as influências externas, tá? E histórico de vida, né? Desde a concepção até os 14 anos de idade. Aqui é que nós vemos todo o histórico de traumas, desde a gestação até os 14 anos de idade. Vamos pegar algumas informações para vocês verem como que isso funciona, tá? Mara Breno, né? Só falar com o pessoal do suporte, tá? Entra em contato com o suporte nesse link, clica no link que está acima ali que o suporte colocou aqui no chat, ou então depois no link aqui abaixo, que fica abaixo desse vídeo depois. Quando o Hélix está se fechando, eu já posso dizer para a pessoa, sabe aquelas avaliações que eu fiz nas primeiras aulas? Olha só, se eu pego um Hélix como esse, eu já vou poder falar, nossa, essa pessoa, ela está realmente desistindo da vida, se fechando para o contato com as outras pessoas. Lembra? O Hélix mostra como eu me relaciono com as outras pessoas, histórico de vida. Então, aqui essa pessoa está se fechando para a vida com pensamentos suicidas muitas vezes. Tá? Olha como é importante a gente observar cada detalhe.
Então, olha, desistindo da vida, grande decepção, mostra que a pessoa sofreu uma grande decepção, pensamentos suicidas. A raiz do Hélix, qual a informação que a raiz do Hélix traz? É a primeira cicatriz de vida. Tá? Aqui fica traumas relacionados com como abortos, a região de útero, se essa criança sofreu, né? Nós adultos, quando estávamos no útero, sofremos algum trauma, é registrado nessa região. É também registrado na raiz do Hélix a minha independência, se eu sou dependente ou independente. Tá? E aí a gente vê se é do pai, da mãe, da figura masculina, da figura feminina, enfim. Aqui na região, olha só, cada ponto, lembra que eu falei para vocês que cada ponto tem um significado emocional, não só físico? Diafragma alterado, isso, né? Eu sei que tem uma alteração no músculo da respiração, enfim, mas qual é o lado emocional disso? Tá? Conseguir respirar sozinho, realmente aí vem aquelas pessoas muitas vezes com síndrome do pânico, com pavor de ficar sozinho, enfim, né? A gente vê alteração nessa região, tá? Como eu respiro sozinha, a minha independência, o meu sentimento de solidão marca muito aqui nessa região do hélix, tá? Aqui é o início da linha do desenvolvimento da identidade. Aí a gente começa a analisar esse processo de identidade da pessoa, de desenvolvimento de identidade. É aqui, a partir de eu começar a respirar sozinha, que eu começo a desenvolver personalidade própria, certo? E é aqui que eu vou observar isso. A fossa escafoide, o que traz de informação? Olha, eu estou trazendo um pedacinho de cada para vocês terem uma noção que não é difícil, né? Quando vocês têm a informação pronta. A fossa escafoide, ela mostra sobre a ambição que a pessoa tem, sobre o desejo profissional, sobre como ela abraça a vida, como ela abraça literalmente as pessoas que estão ao seu redor. Se ela é uma pessoa muito fria, se ela é uma pessoa, né, muito quente, se ela é uma pessoa muito fechada, se ela é muito aberta com relação a isso, tá? Também é uma região onde a gente observa uma autopunição, sentimentos de culpa. Olha só, aqui eu trouxe para vocês mais uns pontinhos, olha, da fossa escafoide, para você ver que além da região, cada ponto me traz uma informação. Aqui eu começo na clavícula, né? Aqui é uma pequena chave. Sabe aquela chave de virada na vida? É aqui que eu observo, tá? É uma ponte entre a direção do movimento e da ambição. Até onde eu estou me movimentando para conquistar aquilo que eu estou almejando. A escápula são as minhas asas, tá? Sentimento de liberdade. Como que eu vou observar aqui o sentimento de liberdade? Professora, a gente consegue tratar o emocional na auriculoterapia? Fran, sim, tá? Esses sinais, eles não servem para nós apenas para diagnóstico, apenas para avaliação. Eles também vão nos direcionar para um tratamento. Mas eu gosto muito, não que a auriculoterapia sozinha não vai dar resultado, mas quando você associa nesse nível 2.0 emocional, o tratamento da auriculoterapia mais a terapia floral, você dá um impulso muito grande no tratamento emocional aí das pessoas. O que você ia levar aí seus 5, 6 meses na aurículo, talvez 2, 3 meses associando a aurículo mais a terapia floral, você vai ter um resultado aí que você tá buscando, de uma forma muito mais acelerada. Mas sim, tá? Esses sinais, eles não servem só para diagnóstico, não servem só para avaliação, servem também para tratamento. Então, cada alteração a gente tem como fazer o tratamento, isso também vocês aprendem lá no curso. Não adianta nada, né? Eu só ver o que significa, eu só gerar o diagnóstico, né? Tem que saber tratar também, tá? E a região de ombro, o que ela mostra para nós? Essa região de ombro, ela traz para mim informação de como está a carga emocional dessa pessoa, né? Se a carga emocional está muito pesada, se a pessoa não está nem aí com o que carrega no ombro, enfim, tudo a gente começa a observar nessa região. Excesso de cobrança que está recebendo, né? Muita responsabilidade, opressão também, tá? Sobre responsabilidade, opressão com excesso de responsabilidade que está assumindo, o que vive ultrapassa a sua competência,
E aí a gente vê também qual que é o lado de maior domínio. Se eu domino mais os aspectos yin na vida ou se eu domino mais os aspectos yang, certo? Mas vamos ver como isso funciona na prática bem rapidinho aqui. Gente, tá legal, vocês estão comigo aqui? Tá dando para aprender, tá dando para pegar aí informação nessa aula, tá, né, gente? Olha só, muita coisa aqui. Coloca, digita aqui para mim no chat. Não me deixa sozinha aqui, não. Gosto de interagindo com vocês. Olha qual é a importância da gente fazer um estudo sobre essa questão, né, de observação na orelha, para ver realmente os significados, para que a gente possa ter uma ferramenta maior na hora do atendimento, até para saber como lidar com o meu paciente, tá? Vamos pensar que esses 3 pacientes que eu vou apresentar para você agora, esses 3 pacientes, eles chegaram com a mesma queixa, só que eu tenho que achar a causa, tá? Esses 3 pacientes, eles chegaram com pensamento suicida. Então, pensamento suicida, gente, se você não tem nível 2.0, né? Se você não aprendeu o nível 2.0, não atenda. É sério demais. Eu estou trazendo a informação, mas essa informação que eu estou trazendo aqui é pouco para você atender esse quadro, tá? Depressão profunda, pensamento suicida, síndrome do pânico, né? Então, muitos outros desequilíbrios emocionais mais sérios, atenda se você tiver nível 2.0. Eu falo isso porque realmente é muito diferente, é muito importante esse conhecimento para você chegar a atender uma pessoa, né? Imagina que você está atendendo, a pessoa tem uma catarse e você não sabe nem o que fazer, tá? Então, precisa realmente saber o que fazer. Quando a orelha está se fechando, realmente a gente já sabe que essa pessoa ela está desistindo de viver, ela está pensando em morrer, ela está com pensamentos suicidas, tá? Então o Hélix se fechando traz essa informação para mim. Mas onde é? Tem aluno do 2.0 aqui? Tem algum aluno do 2.0 aqui participando para dar essa resposta para mim, que eu quero ver se vocês estão estudando lá, para dar essa resposta para mim? Eu não vou dar a resposta agora. Como eu vou saber? Olha só, eu tenho 3 pacientes. Os 3 pacientes estão com pensamentos suicidas. Os 3 pacientes estão com uma depressão profunda, querendo desistir da vida, querendo morrer, enfim. Qual desses pacientes você olha e fala assim: olha, esse está com pensamento suicida e esse realmente tem que tratar rápido, urgente, porque esse faz. Agora, qual desses pacientes aqui que você olha e fala assim: olha, tá com pensamento suicida, mas essa pessoa morre de medo de morrer. Na verdade, ela só tá com uma depressão muito profunda, não tá vendo uma luz no fim do túnel, mas a pessoa tem medo, jamais ela vai se matar, porque ela tem muito medo de morrer, tá? Qual desses pacientes aqui? Olha aí, a galera do 2.0 tá aqui, eu quero ver se vocês estão passando a aula. Paciente 1, parabéns, aí sim gostei de ver, Sheila. O primeiro faz, né? O primeiro faz. O terceiro não faz, tá? O terceiro não faz. Olha só, isso mesmo, tá? A concha Simba tá muito aberta. Eita, essa galerinha tá estudando, né? O primeiro faz. Parabéns, viu? Galera tá estudando mesmo, viu, gente? Então, é isso, tá? É você observar a orelha e você ver para o paciente, olha, esse paciente, aí eu sei que floral eu vou dar, a forma que eu vou tratar na aurículo, né? Então, essa primeira, realmente, ela faz, tá? Ela é uma paciente que a gente tem que ficar em estado de alerta mais grave, porque a concha Simba dela mostra a ousadia ou o medo. E ela está muito aberta, é uma pessoa ousada. Eu falo, eu não tenho medo, eu vou fazer mesmo, não tem prudência. Agora, fechadinha assim, a pessoa tem muito medo, tá? Então, essa aqui está num meio termo, né? Mas aqui a pessoa tem medo, eu quero morrer. Mas aí, se não me fala em morrer, que eu tenho medo de morrer. Vocês estão entendendo, né? Então, realmente, essa aqui não tem coragem, mas essa daqui tem coragem. E aí são formas diferentes de tratar, né? E a gente não vai tratar todo mundo igual só porque tem o mesmo pensamento. São situações diferentes. Lembra que uma das regras é tratar cada paciente como único, né? E aqui, vamos lá, eu trouxe mais uns casos aqui para vocês rapidinho.
Não queria ultrapassar 1 hora, mas a gente vai ultrapassar só um pouquinho, tá? Aguenta eu aí, mais um pouquinho só. Ai, ai. Deixa eu saber aqui, professor, eu quero curso 2.0, bora pro 2.0, menina. Se já terminou 1.0, vai direto pro 2.0. A gente só não pode ir direto no 1.0 sem ter passado, do 2.0 sem ter passado pelo 1.0 antes, porque já precisa saber fazer avaliação para vir pro 2.0, ok? Olha aqui, eu trouxe mais esse caso, a gente não vai fazer uma avaliação geral, mas só para trazer algumas características para vocês aqui, tá? Para ver de onde a gente tira, de onde a professora tira as informações que vocês veem nas avaliações aí que saem maravilhosas, né? Lembra que eu falei que o hélix, a estrutura do hélix também mostra a saúde dos ossos, né? Olha aqui, a gente já vai para o aspecto, então, físico, né? Essa região aqui, os ossos estão mais comprometidos, certo? Essa região também mostra para nós sobre uma questão de personalidade. Os ossos da pessoa é a estrutura dela. É os ossos que nos deixam em pé, não é? É o osso que faz com que eu tenha esse movimento, que eu tenha forma, porque depois vai envolver ali com os músculos, né? Os ligamentos vão fazer essa ligação dos músculos com, né, os tendões dos músculos com os ossos, daí tem a pele, mas enfim, quem me dá forma, né, e fazer eu ficar em pé, sentada, ereta, não despencar tudo, não ser só um monte de carne, são os ossos. E aí, os nossos ossos, realmente, se você vê que essa pessoa está com os ossos fragilizados, tá? Na região que tá, porque é tudo uma somatória, tá? Essa região mostra muito que ela está com o sentimento de estar sem apoio nas suas ideias, nos seus pensamentos, e aqui ela está perdendo identidade nesse sentido. Ela está despencando. Poxa, ninguém mais, né? Estou perdendo identidade, ninguém dá atenção mais para aquilo que eu penso, para as ideias que eu tenho. Isso acontece muito com pessoas que vai chegando numa certa idade, tá? Né, as pessoas vão querendo fazer por ela, e aí vai tirando dela essa liberdade de ser ela mesma, enfim, tá? Então a gente traz essa informação. Mas o que mais chama atenção nesse caso, quando eu bato o olho, olha só, nós temos várias ruguinhas aqui, não é? Essas ruguinhas, gente, ela traz informação na frente, tá? Bem na frente aqui da orelha. Ela traz informação que é uma pessoa muito que tem, ó, ela é muito aflorada, uma percepção ativa. Sabe aquela pessoa que, se você estiver falando alguma coisa que você não quer que ela perceba, mas aí você se dana porque ela percebe, pega tudo no ar? Essas pessoas que vão criando essas ruguinhas aqui, elas são assim. Ou até quando a mente começa a ficar complicada, ela começa a inventar que você está falando dela, que você está. Enfim, tá? Mas normalmente, se a pessoa tem uma mente boa, não fale perto dessa pessoa aquilo que você não quer que ela pegue no ar, porque ela pega muito fácil, sim. Ela tem aí um sexto sentido aflorado. Quando a gente vem para essa região, a gente vê que ela tem um pouquinho de raiva contida. Mas olha como que está a área do estômago, a área de fígado e vesícula biliar, saindo ramificações, cortando toda a região dela, né? A região de cóccix, região de lombar baixa, lombar alta, pegando aqui parte da torácica, todo cheio de cortes, de vaso. É claro, num olhar, né, dentro do nível 1.0, a gente fala é uma invasão de vento, e a gente vai tratar a invasão do vento do fígado aqui. Mas nível 2.0, a gente vai ver que, olha só, a emoção do fígado é a raiva, a vesícula biliar é a decisão. Ela foi podada, ela foi cortada, ramos, né, vasos são cortes. Ela foi cortada das decisões dela. Não é à toa que está perdendo sua personalidade, se sentindo sem apoio nos pensamentos, tá? Essa pessoa, ela libera uma ideia e ninguém quer aceitar. É assim que ela está absorvendo, não que seja a vida real dela, mas é como ela absorve. E com isso, ela está deixando cortar toda essa região, estou podada, sem apoio. Não é a direção que eu queria seguir, não é o que eu queria fazer. Aí começa as indecisões, né? Todas as minhas decisões estão sendo cortadas, tá? E aí eu estou acumulando raiva. Olha só. E aí, quando eu venho aqui também, né, eu consigo observar essa alteração muito grande nessa pessoa também, tá? Com relação ao período de útero, né? Onde ela teve aí uma certa dificuldade da concepção, eu diria que até uns 3 meses aí de gestação, né? Quando ela estava com os 3 mesinhos lá na barriga da mãe, ela
gerou, assim, um certo sentimento de rejeição, tá? Então, aí também tem que ver sobre essa carência toda. Enfim, não vamos entrar numa avaliação profunda com essa paciente, só para trazer algumas dicas para vocês. E essa região, olha só, o fígado atacando o estômago, tá? Fígado está atacando o estômago aqui. Nível 2.0 a gente vê isso. Elemento madeira está atacando elemento terra, né? Então, olha só, super controlando aí. Mas aí, quando eu observo, tudo soma, tá, gente? Tudo é somatória. Esses sucos cortando a região de audição, todo esse vermelhão no estômago, ou seja, o meu estômago está pegando fogo, sendo atacado pela raiva daquilo que eu não estou aceitando ouvir. Olha só, a gente vai andando na orelha, vai somando e vai fazendo a leitura dessa pessoa, tá? Então, esse suco aqui corta a região de audição, é o suco do tinnitus. Tá cortado 2 vezes, ainda bem profundo na região aqui de tinnitus, tá? Então, muito forte isso. Não estou aceitando o que estão me dizendo, tanto da figura feminina quanto uma figura masculina, tá me falando coisas que tá me gerando raiva, eu não estou conseguindo decidir por mim, e tá tudo aqui na orelha dessa paciente. Agora aqui, olha só. Vamos lá. Mara, o que é esse nível 2.0? Mara, é que o curso, esse método de auriculoterapia avaliativa, que é avaliar o paciente através dos sinais das orelhas, nós temos em 2 níveis. Só para que você, não é faculdade de pós-graduação, mas só para você entender, tá? Quando você vai para a faculdade, você pega todo o conteúdo da área que você escolheu estudar, certo? Isso é 1.0. Você vai lá, você vai ter todo o conteúdo para você ser profissional na área da auriculoterapia avaliativa. Mas para atuar no mercado de trabalho, hoje, né, você termina a faculdade, você vai escolher se especializar em um dos módulos da faculdade. Vai fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado naquela área, certo? E aí o 2.0 é uma especialização dentro de um dos módulos do nosso curso, que é uma especialização, inclusive, muito profunda. Eu diria que até um mestrado, né, dentro aí, tá, da auriculoterapia avaliativa emocional. Por isso não tem como fazer o 2.0 direto, porque já tem que conhecer o método, já tem que saber como fazer tratamento com matar raiz, já tem que saber avaliar pavilhão auricular. Isso aprende no 1.0. Não tem como você chegar num nível avançado sem conhecer primeiro o nível anterior, tá? Não tem como você aprender sobre 5 espíritos por exemplo, dos 5 elementos, sem ter passado pelas suas emoções antes, que é lá no 1.0. Enfim, tá? Então, 2.0 realmente é um nível bem elevado dentro da auriculoterapia avaliativa, voltado para o emocional, ok? Agora vamos lá, mais um caso aqui que eu queria trazer para vocês rapidinho, mais informações, né, gente? Mais um caso, mais informações, que a professora não tem dó de dar informação para vocês. Queria passar tudo aqui, mas não dá, né? É pouco tempo. Quem faz o curso sabe que tem conteúdo demais lá, né? Olha só, e lá tem que começar desde o A, I, O, U para aprender tudo certinho, né? Essa paciente aqui, quando a gente observa essa orelha dessa paciente, gente, a gente de cara, tá? O primeiro impacto que nós temos é que ela é uma pessoa que tem uma carência muito grande. É uma pessoa muito carente de atenção, principalmente pelo lado masculino, tá? Então, uma pessoa extremamente carente. E essa carência se desenvolveu nela porque, pelo período de 1 ano a 4 anos de idade, ela se sentiu muito pouco protegida. Agora, no período deixa eu ver aqui, entre 8 e 10 anos de idade, se tornou a se sentir muito desprotegida nesse período. E isso gerou uma carência muito grande de proteção. E aí essa pessoa, ela acaba se abrindo demais para os outros, né? Acaba sendo muito vulnerável até, tá, no acesso das pessoas até ela. Então, ela acaba realmente se entregando facilmente, né, a um relacionamento, tanto ele amoroso quanto de amizade, enfim, tá, por essa carência de ter muita atenção. Então, isso é muito nítido aqui. Uma pessoa bem ousada, né, a gente vê a concha que é bem aberta em si, mas também com uma mentezinha bem fechada. Não é fácil chegar nela, não, tá? Então, a gente tem todas essas características. Nós temos aqui o traço de desenvolvimento de personalidade dela nessa área, um tanto comprometido também,
provavelmente causada por esses períodos, tá? Que ela se sentiu desprotegida, e é uma pessoa um pouco mais dependente de uma figura masculina, ok? Pegando o mais básico da auriculoterapia, porque é assustador quando você tem o primeiro contato, já tem um contato com conteúdo avançado, né? Mas vocês vão ver que a gente entra sempre no mais básico para depois ir chegando no nível mais avançado dentro da auriculoterapia, viu? Então, você já fica convidado a participar da semana de estudos também. Beijo no coração, um bom final de semana para vocês e até mais.